Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Lela Maier, fisioterapeuta pediátrica aqui no Rio Grande do Sul. E hoje eu chamei essa live convidando uma fisioterapeuta que eu admiro muito, que é a Daphne Herrero, para conversar com a gente sobre algo que tem inquietado muitos de nós, que são os novos marcos do neurodesenvolvimento, né? Então, eu queria dizer muito bem-vindos a todos vocês. Já fico super feliz que tem um monte de colega, ex-aluno, pediatra, o pessoal chegando. As perguntas que chegaram para eu e a Daphne conversar vieram de mães, pediatras, fisioterapeutas, enfermeiros. Então, acho que vai ser muito legal essa conversa. Então, sem mais delongas, porque a estrela dessa noite para a gente poder conversar e vocês poderem também ir encaminhando questionamentos durante a live é a Daphne. Então, como eu disse, essa live ela foi proposta em função desse artigo que foi publicado em março deste ano, né? Trazendo marcos de evidência informados para ferramentas de vigilância para o desenvolvimento infantil, né? E desde esta publicação, desde este estudo, muito tem se falado sobre os marcos motores e nas redes sociais. A gente bem sabe, tanto como mães quanto como profissionais, que muitas questões têm sido postas de maneira esquisita, né? E é para responder a essas perguntas que foram feitas e as que surgirem durante a noite, né? E todas as inquietações que este documento tem provocado na gente, é que eu convidei a Daphne para conversar com a gente. A Daphne Herrero, nossa doutora brincadeira, é pós-doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP, doutora e mestre pela mesma faculdade, consultora do Brincar pela International Play Association Brasil, especialista nos temas adequação postural de baixo custo, inclusão escolar, intervenção precoce, escalas de avaliação e recursos terapêuticos para a infância. Então, sem mais delongas, porque eu sei que todo mundo quer muito conhecer a nossa doutora brincadeira e provavelmente muita gente já conhece, eu falo porque eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas também estou aqui chamando ela. Mas também ouvi, né, a experiência dela e os estudos dela é que tô aqui, deixa eu ver, vou ir por outro caminho. Aqui. Por aqui eu vou. Tá chamando. Oi, Acho que tá ao querida. contrário. Aê, agora sim. Sempre. Ai, eu Vocês fiz viram uma. aí um pouquinho a minha aguinha, minha flor aqui do lado? Tu sabe que eu fiz uma série de lives pela Associação Gaúcha de Escritores e eu já avisava todo mundo que ia entrar. Disse, gente, vai, a câmera vai estar virada pro outro lado. Ainda bem que não tem ninguém passando, né? Que essa hora que periga se pegar alguém entrando, saindo de banho. Você fala, não, tá tudo certo. Tudo bem? Tudo, querida. Muito, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente sobre esse tema que está inquietando tanta gente desde o início do ano. Pô, a galera tá bem incomodada. Bem incomodada. Mas assim, tu sabes que lendo o documento e vendo outras discussões, principalmente contigo, eu acho que muita gente não leu o documento. Isso, perfeito.
Perfeito. Acho que isso já acalma o coração de muita gente, assim. A gente lendo, né, exatamente o que eles trouxeram de informação, né, e o que eles tiraram como evidência para poder trazer isso como informação, eu acho que isso também vai deixar bastante gente mais calma, assim, em relação a isso. E, Lela, eu acho que também é interessante, talvez, né, a gente já colocar como uma ferramenta, assim, para a galera que tiver com vontade de ler o artigo e fala, putz, mas não domino o inglês e tal, vai do ladinho da barra de ferramentas, assim, aí ali tem uma estrela, nessa estrelinha vocês coloquem português. E aí, quando a gente colocar, a Lela vai deixar o link dos artigos. Vocês podem entrar pelo computador ou pelo celular, bota ali em português, que daí vocês vão conseguir ler o artigo inteirinho, na íntegra. Então, obviamente, a gente vai tentar aqui trazer com a maior veracidade possível, assim, com as palavras que estão nos artigos, mas é muito importante que vocês vão atrás, assim, e leiam e tenham as impressões de vocês, que não seja uma barreira, né, a língua que está escrita ao artigo, para que vocês também tenham possibilidade de trazer as conclusões de vocês. Acho que isso também é bem importante. Porque é engraçado que o que mais inquieta, e eu penso, Daphne, que a rede social ajuda e atrapalha, né? Porque a gente vê Verdade. Na mesma potência. na mesma potência. Porque a gente vê colocações muito absurdas, É né? verdade. E que eu fico pensando, nossa, a pessoa escreveu essa postagem, mas ela não leu o artigo. É, Porque é. nem o artigo se pretende tão taxativo quanto as pessoas estão colocando nas redes sociais, né? Isso, perfeito, perfeito. Penso Você já assim, quer jogar quer jogar a bomba do engatinhar já? Eu acho que pode ser bacana. O que você acha? pode ser, porque assim, é a pergunta que mais chegou. Assim, várias pessoas perguntaram de formas diferentes sobre a questão do engatinhar, muito incomodadas, né? E eu penso que eu te mandei eu mandei para a Daphne um trechinho de uma postagem que eu li que dizia assim, então vou iniciar provocando mesmo, porque dizia assim, o engatinhar foi removido das listas de verificação dos marcos. Aí já parece que foi de todas as listas de verificação do mundo, né? Que é essa generalização. Pois as evidências atuais sugerem que este marco é altamente variável e não essencial para o desenvolvimento. Eita, Assim está nós. escrito numa postagem no Instagram. Eu acho que por conta dessas colocações. Aí já ataca a gastrite, já ataca a cabeça. Já não precisa mais engatinhar, agora engatinhar não é Não, mais pelo amor importante, de não Deus. avalia mais engatinhar. É. Aí eu acho que é interessante, né, Leila, a gente entender assim, o que eles quiseram trazer no artigo é que eles estão vendo de uma maneira muito mais contextualizada os marcos motores. E tem uma informação também, talvez um pouco importante também para a gente trazer antes disso. O que eles tentaram fazer, eu tenho aqui o livro da Alberta, por exemplo, tá bom? O manual. E daí é só para a gente ilustrar. Tem um gráfico assim, olha, para cada postura, vocês estão vendo que tem uma linha cheia e uma linha pontilhada. Aqui no gráfico da Alberta, essa linha cheia e a linha pontilhada, ela diz, por exemplo, para a gente assim, ó. Pequenos, fiquem nessa postura entre o 8º e o 9º mês. E que 90% dos pequenos fiquem no 11º mês. Tá vendo? Então, a linha cheia me diz assim, olha, 50% da galerinha tá ficando nos 4 apoios entre o 8º e o 9º. Quando eles estão com 11 meses, 90% da galera já tá nos 4 apoios, com 11 meses. Aí, o que eles fizeram nos marcos motores? Eles quiseram colocar uma lista. Não, justamente, né, eu achei que você trouxe perfeitamente a palavra vigilância, que é uma vigilância dos pais, não é uma triagem dos terapeutas. Aí, o que eles fizeram? Antes, eles tinham mais ou menos, isso também eles falam que eles não têm o dado exato, eles usavam um checklist, mas que chegava mais ou menos nos 50%.
Então, por exemplo, eles estariam falando para a gente assim, olha, os 4 apoios estão entre 8 e 9 meses. É isso que estava na lista. Só que daí a galera falava assim, olha, eles usam até, pode começar ou inicia-se com esta faixa etária. Aí o pessoal falava, ah, não, mas esse pode começar, eu vou esperar um pouco para procurar o serviço de intervenção. Eu vou esperar um pouco para o serviço de avaliação. Aí o que os caras pensaram? Poxa, a gente vai jogar então? Eles não jogaram para 90%, tá? Eles jogaram para os 75%. A gente vai jogar para os 75% porque daí se a criança não estiver fazendo nessa faixa etária, ou seja, então lá perto dos 11 meses, é um fator de risco. Os pais vão ficar preocupados porque tem que estar fazendo nessa faixa etária. Não era mais o pode começar ou inicia. Eu vou até falar, ó, exatamente como eles colocaram. Pode acontecer ou começa aqui. Aí eles falaram, a gente não queria pode acontecer ou começa aqui. A gente queria faz ou não faz. Porque daí os pais vão ficar preocupados e vão levar. Então isso seria um checklist para passar para os pais pensarem, putz, ó, meu filho não está fazendo isso, vou procurar um especialista, vou procurar para fazer uma avaliação. E antes, o checklist falava assim, olha, começa nessa faixa etária. Então os pais desencanavam um pouco mais. Então, a ideia deles colocarem esses marcos motores um pouquinho mais para frente, não é que eles atrasaram os marcos motores, é que eles colocaram já numa faixa etária que é faz ou não faz. Se não faz, procure alguém. Então, eles fizeram de uma maneira para ser mais taxativo. Então, ó, acontece ou não acontece. Com o engatinhar, o que eles colocaram? Não é que é para ser removido, pelo amor de Deus, né, do desenvolvimento todo, eles até muito pelo contrário, eles trazem estudos maravilhosos, falando, por exemplo, da importância do engatinhar para apreensão, para propriocepção, calibração proprioceptiva de ombro, para percepção corporal, para ajuste de altura, ajuste de distância. Eles falam coisas incríveis sobre o engatinhar. Só que eles falaram assim, putz, a gente não conseguiu, eles não falaram putz, acho que eles usaram alguma coisinha um pouquinho mais fina, um pouquinho mais chique, mas eu vou enfiar um putz aqui para ficar mais tranquilo, para ir acalmando o coração aí da galera. Gente, vocês vão colocando aí se vocês estão mais calmos ou não. E aí eles falaram, pô, a gente vai pegar então o engatinhar e vai ver aqui qual que é essa janela. Quando que começa e quando que os pais têm que ficar preocupados se a criança não engatinha. O que eles perceberam? Que olhando para o que está acontecendo agora na intervenção centrada na família, na abordagem ecológica, na criança utilizando o movimento a serviço dela para poder chegar em algum lugar. Essa criança não está andando para fazer 15 paradas na parede, ela está andando para chegar no brinquedo, ela está andando para dar um abraço na mamãe e no papai, ela está andando para chegar no irmão, né? Ela está andando para alguma coisa. O que eles perceberam? Que olhando em teorias mais antigas, a gente falava assim, olha, se não engatinhar, não anda direito. E agora a gente vê assim que as crianças podem andar e engatinhar paralelo. Então eles falaram, e ainda o engatinhar às vezes pode ser muito variável, então uma assimétrico, né? O engatinhar assimétrico, o engatinhar arrastado, o engatinhar às vezes sem muita dissociação, eles falaram, olha, é um marco motor que tem muita variedade e que pode acontecer junto com o andar. Então, para a gente não confundir tudo, o que a gente vai fazer assim? Vai no andar. Então a marcha tem lá a idade de que é esperado, então mais ou menos com 15 meses, e antes isso tinha sido colocado com 12 meses. E eles falaram, para não ficar muita coisa aqui, a gente vai direto na marcha, porque talvez uma criança que não está dissociando na marcha, não está interessada em escalar para assumir a postura de pé, muito provavelmente também não vivenciou um engatinhar. Então meio que o engatinhar, ele está embutido nessa marcha. Não é que ele foi removido, mas é que eles não acharam uma janela para a gente poder justificar assim, não, criança que não engatinhou não vai conseguir fazer uma marcha bacana. Quantas vezes a gente se pega de gatinho procurando alguma coisa porque a gente está sem óculos, né? Cai alguma coisa, eu tô de gatinho pegando alguma coisa, a pessoa não pula o gato, né? Acho que tem uma frase assim, né? Que a gente escuta bastante, essa criança pulou o gato. Gente, para brincar no brinquedão, para se enfiar no túnel, para pegar uma coisa embaixo da cadeira, debaixo do banquinho, a criança vai ter que engatinhar.
Ela vai ter que fazer um cálculo, e o cálculo é lindo. Quantas vezes a gente, né, depois de adulto, ou durante a adolescência, a gente vai pegar uma coisa e bate a testa, porque a gente não tem noção tanto do nosso corpo, do tamanho, né? Às vezes a gente esbarra e tal. E a criança que está fazendo essa aquisição do engatinhar, não impede que ela vivencie o andar. Não impede que ela vivencie a bipedestação. Então, eles estão ainda com uma falta de evidência de poder falar assim, olha, se não engatinhou, não é que não vai andar. Como, por exemplo, eles até citam, eles falam, a gente não pode falar que uma criança não sentou e aí ela não foi andar. Então, a criança precisou sentar, tem um marco para sentar. A criança precisou assumir o rolar para poder ativar a musculatura oblíqua e tal, para daí ela conseguir dissociar na marcha. Então, não é que o engatinhar, ele foi removido, mas ele não foi mais entendido como se eu não engatinho, eu não ando. Eu posso andar e engatinhar junto. Então, eles colocaram o sinal de alerta pelo andar, mas eles puxam muito a importância do engatinhar, principalmente para as questões sensório-motoras, né? Então, principalmente para essas questões perceptuais de altura, de distância, de volume, né? De fazer cálculos que vão ser super importantes, e principalmente para calibração articular de membros superiores. Então, quando a gente vai lendo o artigo assim, a gente até quer ser amiga deles, entendeu? A gente não vai com o pé no peito, né? A gente quer conversar com esses caras e fala assim, pô, realmente, não... Tanto que a gente vê muito na clínica, né? Ela me corrige se eu estiver errada, mas muitas vezes os pais falam assim, ah, parece que ele está interessado em andar. Aí a gente fala, ó, vamos aproveitar o de pé para contemplação e o engatinhar, às vezes, para um deslocamento. A gente não impede, a gente não fala assim, não, 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 então bota ele sentado que não é para andar. A gente vai no engatinhar primeiro. A gente não tem essa relação de causa e efeito. Elas podem se complementar e é isso que o artigo traz. Essa complementação e não a relação de causa e efeito. Não, e eu penso que é importante que a gente possa compreender que é isso, que foi um recurso criado para a vigilância, que ele não foi pensado para os terapeutas, né, para os profissionais da saúde trocarem todas as escalas, porque é isso que parece. Agora mudou tudo, não, né, não se usa mais Alberta, Vitor da Fonseca, Mary Sheridan, né, não se usa mais... Como assim? E eu sou muito cobrada, assim, pelos alunos também, eu era muito cobrada de... Mudou tudo, e parece que agora a gente está sem chão, né? E não, se o engatinhar ali não está contemplado, porque foi um entendimento, porque é um documento para facilitar a vida dos pais e dos agentes de saúde, né? Mas é um marco para nós importante. Né? Para físio, eu sempre converso com os pais, assim, para os pais me parece, ainda mais agora com o Instagram, que tem muita informação, que tem alguns marcos que são bem pontuais. Me diz se tu tem essa mesma percepção. Que é esfinge. Ai, a esfinge. Gente, olha, falamos junto. O que é isso, gente? Neura da esfinge, gente, uma loucura a esfinge. E é engraçado, eu não sei aí em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas têm um medo de botar as crianças de bruços, que parece que tu vai afogar a criança, assim, né? Tu pergunta se bota de bruços, parece que os pais ficam em desespero, alguns pais. Mas como é que vai fazer esfinge se não se não passar pelo bruços, né? Não tem. Exatamente. E daí, assim, exatamente. E o desvirar, né? Oi? E o desvirar também. Eu acho que muitos pais chegam assim e falam assim, ah, mas ele não está desvirando, eu estou com receio que ele vire na hora de dormir. A gente fala, a hora que ele esticar o braço, ele vai conseguir desvirar, mas ele vai precisar esticar o braço. Então, eu acho que isso também... E isso que você falou das escalas, Lela, é de suma importância, porque muitas vezes no artigo, eles encorajam o tempo todo o uso de escalas pelos profissionais, o uso desse checklist pelos pais e os agentes de saúde. Então, eles falam, em momento algum, até depois sai o artigo, agora em outubro, dizendo sobre exatamente essas questões, sobre as implicações para os fisioterapeutas,
fisioterapeutas, e eles falam, em momento algum a gente falou que era para deixar de usar as escalas, porque esse é um checklist para famílias e agentes de saúde. Para os fisioterapeutas, as escalas estão muito bem estruturadas, com padrão ouro de triagem e de acompanhamento, de follow-up dos pequenos, né? Então, eu acho que isso também é super importante que você falou. E eu percebo, assim, das famílias que tem essa coisa da esfinge. São 3 marcos: o sentar e o caminhar. E se perde tudo que acontece. Porque, assim, esses marcos, eles, para acontecerem com independência funcional, são tantas as habilidades motoras que precisam ser aprendidas para que eles possam acontecer. E isso passa, né, assim, parece que não é desimportante. Eu tenho uma pacientinha que a mãe é médica e tem uma filha mais velha, de 3 anos. É minha pacientinha pequenininha ainda. E eu vou narrando tudo que eu faço. E daí ela me disse assim, tu sabe que com a minha filha de 3 anos, tudo isso aconteceu e eu nem percebi. Ai, que legal, tá vendo? E agora desperta o olhar, né? Desperta o olhar para o processo. E eu penso que a gente, enquanto fisioterapeutas, nós, mas também os fonos, os educadores especiais, a gente precisa mostrar para os pais a importância dessas transições. Né? Até para a gente poder encantar esse olhar. Mas ela está no caminho. Né? A gente observou que ela está indo naquele sentido. Perfeito. E até para, eu acho que, encantar, né? Para os bebês sentirem que os pais estão encantados por aquele movimento, né? Porque senão parece que, mas esse movimento, será que tem algum significado, né? Não tem um post sobre esse movimento, né? Eu vi no seu perfil que você estava falando também sobre as transições, sobre as trocas posturais. É tão bonito, né? A gente vê um bebê trocando de postura, né? E às vezes isso não está nos marcos do movimento, não está nos marcos do desenvolvimento. Porém, as trocas posturais, elas são essenciais para que a criança realmente adquira independência e autonomia na postura. Porque uma criança ser colocada em sentada é um processo. A criança se sentar é outro. Então, olha quais são todas essas condições, né? Isso que você falou, todo esse entorno para chegar no marco motor. Então, muitas crianças a gente fala, ele fica sentadinho? Sim, a gente põe ele sentado, ele fica. Mas ele passa para sentado? Não, daí passar para sentado não. Então, ele fica sentado, mas ele ainda não assume a postura de sentado, né? E pouco se fala também da importância dessas trocas posturais. Exato. Eu tenho uma bebê que eu avaliei há 1 mês atrás, que foi isso, assim, disseram para colocar ela sentada com 5 meses. E ela foi colocada. E ela ficou sentada. E sentada ficou. Porque daí... exatamente. A ida para o sentado, né? Eu não consigo... Eu vou lendo aqui. A Mari colocou que parece que ficou obrigatório cumprir etapas, sem que a finalidade do desejo seja entendida. Exatamente. E é engraçado que a gente, enquanto adulto, se eu disser, né, se a gente disser, vai lá e faz tal coisa, nenhum de nós gosta. Porque as crianças têm que fazer. A gente não trabalha com adestramento, né? A gente trabalha com educação motora. É verdade, é muito verdade, né? Fala assim, mas você só vai brincar mesmo? Eu falo, gente, mas se eu não for brincar, como é que eu vou falar para essa criança ir mudando de postura, né? Como é que se faz isso se não for brincando, né? Eu acho que isso também é legal, a hora que eles falam assim, olha, parece que você só tá brincando, né? Eu falo, mas não é só o brincar, né? É tudo o brincar na vida de uma criança, né? O brincar, ele é o viver da criança. Então, ele sentir vontade de fazer algo, como a Mariângela colocou brilhantemente, é o desejo. O que eu não desejo, eu não me movo para. É igual a gente fala, quando a gente encontra alguém, né? A gente fala, vamos marcar aquele negócio, hein?
Pô, se você tá afim de marcar aquele negócio, você manda um WhatsApp na hora pra pessoa e fala, ó, terça-noite, né? Pra sexta, no final da tarde e tal, não sei o quê. Agora, quando não, você fala, então a gente marca lá, hein? A gente vai se falando. Pô, a gente vai se falando, é que não vai acontecer mesmo, né? Então, o que a gente deseja, a gente prontamente realiza. E eu acho que isso é que a gente também coloca, eu falo o impulso do brincar, né? Se a gente não coloca esse impulso, essa liderança do movimento, eu não consigo promover um movimento ativo da criança se ela não quer se movimentar, né? Daí simplesmente eu vou movimentar a criança, mas o interessante é que ela queira. Não tem como ter uma independência funcional se tu não funciona, isso só É, funciona pelo desejo, né? é verdade, é A verdade. Sheila colocou assim, com o Google e o Instagram, os pais já vêm cobrando o que o bebê tem que É, fazer. E muitos querem até que o bebê faça na idade cronológica e não na corrigida. Vocês também estão vendo isso, é né? verdade, é verdade. E até, nem de, quando fala da idade corrigida e cronológica, a gente está falando dos prematurinhos, mas eu vejo isso com os bebês a termo, assim, de os pais. Uhum, Essa coisa, por exemplo, dos trimestres, né? Hoje ainda estava dando aula para uma turma da odontopediatria. E eu estava dizendo, gente, quando a gente fala do terceiro trimestre, é o terceiro trimestre inteiro. Porque a criança que está, eu disse, não é fez mesversário e é, pronto. Né? Tudo mudou na vida da criança no mesversário. é, Não é assim, nem que os reflexos vão embora, nem que a atividade voluntária acontece, né? Você já tem um é, período de tempo para que aquilo possa acontecer. Mas daí a importância da gente poder saber dos marcos motores, porque me parece, Daphne, me disse se tu tem essa impressão também, que com o não entendimento uhum, desse novo do artigo, referendando, não, na verdade, discutindo, porque ele não, né, não é essa proposta, como a gente falou lá no início, isso. mas me parece que está assim, agora já tinha a gente já tinha aquele ranço de cada criança tem seu tempo, tá? Tem, mas Uhum, até ali. é, Mas agora o entendimento de muitas pessoas é que esse tempo foi a perder de vista. Tu tem essa é. sensação também? Te cobram É. isso? Muito, muito. E eu acho que é importante quando a gente entra na questão da criança estar confortável com aquela movimentação, dela querer repetir. Aí isso eu vou tentando conversar com as famílias. Eu falo, olha, mas tá vendo? Quando a gente colocou de ajoelhado e a gente apoiou o pé, olha que impulso bonito que ele deu para pegar um brinquedo que tá lá em cima. Putz, é verdade, em casa eu coloco os brinquedos tudo no chão e ele estava só sentado. Então também a gente tem, né, alguns atravessadores desse desenvolvimento que inclusive são trazidos no artigo. Quer ver? Eu deixei aqui anotado para justamente trazer exatamente o que eles colocam assim, o que pode atrapalhar que as famílias compreendam qual que é a trajetória da criança. Eu gosto muito de falar assim, né, ao invés de respeitar o tempo da criança, porque quando a gente fala respeitar o tempo, parece que a gente está fora do contexto, né? A gente está respeitando o tempo, eu estou aqui de lado olhando, né? Como se eu não participasse. Quando a gente fala, vamos respeitar a trajetória, eu estou junto porque eu estou indo nessa trajetória junto. Então, acho que esse respeito à trajetória é uma intervenção gentil, né? E uma intervenção que vai compondo, que vai sendo co-construída. E isso acho que vai trazendo também essa ativação da criança. E aí eles colocam assim, olha, o que pode atrapalhar também nessa questão da gente entender a trajetória de cada bebê e às vezes a gente exigir, às vezes a gente colocar antes do tempo, às vezes a gente não valorizar o que está acontecendo, eles colocam que é principalmente o medo de colocar em prono. Então olha que interessante, né? Algo que parece que está tão batido, né? Da gente falar, poxa, é muito importante o prono, é muito importante o barriga para baixo. Eles colocam que isso realmente pode ser um atravessador do desenvolvimento. Eles falam também o aumento do uso de equipamentos infantis. Então, esses equipamentos infantis, eles até usam, eu não sei como traduziria, tá bom? Então, eu vou falar mais ou menos o que eu entendi, que eles falaram que é assim, o bebê que fica meio que encaixotado, fica um bebê recipiente, assim, fica um bebê encaixado.
né? Então não é encaixotado, mas eu acho que é encaixado, que é o bebê conforto, aquela cadeirinha de balanço, né? Aquele apoio que parece o bumbo, tudo que a gente coloca a criança fica lá estática. Então eles falam, isso tem atrapalhado muito, que a gente já deu um spoilerzinho aqui falando, poxa, é muito importante a troca postural. Se a gente está confinado, a Mariângela botou aqui, ó, confinado, bebê confinado. Então, esse bebê não tem como ir e voltar. E alguém escreveu uma textão, ele foge aqui para mim, Lela. Depois você dá uma olhadinha, por gentileza. Aí ele fala, ó, se você coloca o bebê e aí ele fica confinado, né? Ele fica assim, todo contornado, sem a possibilidade de fazer os movimentos, isso também atrapalha muito em relação a essa trajetória. E a outra questão é a inatividade, onde eles não colocam, tá bom? Não é citado no artigo, porém, algo que eu percebo que leva muito à inatividade dos bebês é a apresentação precoce de telas. Então, eu acho que também isso pode ser levado em consideração. Porém, no artigo, eles falam só a inatividade, bebês que ficam parados, bebês que ficam confinados e bebês e as famílias que têm uma dificuldade de vivenciar com esse bebê o prono. Não, quando tu fala de tela, eu acho que a capacidade de vivenciar o todo, não só o prono, né? Isso, porque perfeito. eu percebo que assim, com relação a telas, né? Até com as crianças um pouco maiores, mas ele não fica, ele tá sempre no tablet. Aí tira o tablet, pega o celular. Aí tu diz, larga o celular. Aí vai pra TV. A criança não fica sem, ela fica sem, se o adulto ficar sem. A questão é que a gente quer que as crianças fiquem sem tela e a gente fique na tela. Aí é insustentável. Mas se o adulto parar para jogar um jogo, para fazer o prono junto com a criança, né? Para ler uma história, a criança para. Né? E eu sou às vezes de até histórias, eu sei que eles param. legal. É verdade mesmo, né? Então, todas as crianças curtem, né? Histórias, livros, né? Isso tudo é tão bacana. E às vezes também eu acho importante a gente colocar, tem uma imagem muito bonita, eu acho que eu tenho ela impressa aqui, mas qualquer coisa, depois a gente coloca também no post da live, tem a imagem imagina a imagem do cérebro de uma criança, assim, né? Então a cabecinha da criança e o cérebro todo colorido. Aí eles falam assim, tá vendo esse cérebro todo colorido? Tá tudo ativo aqui, porque essa criança está se movimentando. Agora imagina esse cérebro dessa criança, assim, inteiro, vamos supor, cinza. Pô, ele tá inteirão cinza, tem uma área ou outra assim, coloridinha, mas a grande maioria é cinza. Aí eles falam, aqui essa criança tá parada. Então é uma criança no bebê conforto, é uma criança na frente das telas. Por que eles colocam isso? Porque visualmente, quando a gente vê uma criança na frente da tela, e eu acho que uma justificativa assim que as famílias trazem bastante é assim, nossa, é o único momento que eu vejo ele concentrado. É o único momento que eu vejo que ela está atenta. Na verdade, para a gente ter concentração e atenção, a gente precisa estar em movimento. Por exemplo, a gente vai vendo um filme e tal, daí, chegou numa parte que é boa o filme que eu preciso aumentar minha atenção. Opa, peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Aí eu começo, né, a bater a mão na perna. Se a gente está na aula, a gente fica assim com a caneta. A gente precisa do movimento para deixar a gente em alerta. Quando a gente está na frente das telas, se eu não estou me movimentando aqui, se eu não sentei na cadeira com milhões de jeitos diferentes, a gente vai diminuindo muito. Então a gente não fica atento e concentrado, a gente fica hipoativo. Essas nomenclaturas, elas têm que ficar muito claras. Porque quando uma mãe e um pai acham que essa criança está atenta e concentrada, vai ser muito mais fácil eu deixar ele ficar no tablet. Agora, se a gente falar, caraca, não é atento e concentrado, é hipoativo, tá com a atividade diminuída. Esse cara não tá trabalhando as questões emocionais dele. Tanto que quando a gente fala para tirar o tablet, né, a gente fala, agora acabou o tablet. A criança faz, não sei o que e tal, não sei o que. A criança quer uma prontidão que ela vê ali no Google, que ela vê ali no tablet. Não é uma criança que fica assistindo os vídeos do início ao final. Ela põe a parte que ela mais gosta. Então ela fica com uma dificuldade de lidar com a espera, uma dificuldade de lidar, às vezes, quando entra uma propaganda, né? Pô, as crianças ficam desesperadas para tirar a propaganda e tal. Então, tudo que está acontecendo, assim, ela é uma construção não só do desenvolvimento motor, mas ela é uma construção do comportamento motor.
é algo muito mais profundo. Então, quando a gente fala de algumas questões, olha, visualmente parece que ele está atento e concentrado, mas é legal a gente imaginar, pô, o cérebro dele está cinza, ele está hipoativo, ele não está atento e concentrado, ele está com a atividade diminuída, ele está trabalhando muito mal as questões emocionais. Ai, pelo amor de Deus, deixa eu tirar o tablet do meu filho. Agora, se a gente tem a impressão de que está atento e concentrado e que está vendo vídeos maravilhosos e tal, não está. Não tá, são sempre os mesmos vídeos, a parte que gosta, né? Às vezes não é uma coisa que vai trazer uma riqueza em repertório. Então eu acho que isso também, essa nomenclatura de entre estar hipoativo e entre estar atento e concentrado, nossa, tem um abismo, cara. Né? Visualmente a gente está parado, assim, mas não está acontecendo isso dentro da gente, né? Se a gente pudesse colocar aqui as cores na cabeça, eu acho que é importante ter essa imagem, assim, acho que é interessante. Mas quando tu fala tudo isso, eu fui buscando coisas assim da minha pesquisa de mestrado. Tá. Olha, eu tive uma pretensão muito maluca. E sei nem como é que deixaram fazer. Eu queria identificar o que era um corpo atento. Só isso. Opa, E eu fui tranquilo, eu tranquilo. fui fazer essa pesquisa com a infância ainda. Bem fácil. Foi Tranquilo. bem caótico, porque eu peguei muitas coisas para analisar. Mas assim, o que eu queria? Eu queria olhar e dizer assim, a Daphne está prestando atenção no que eu estou Pronto. falando. Porque quando a gente está dando aula, tu olha para os alunos e pensa, aquele lá está prestando atenção, aquele lá não está, né? E foi muito maluco, né? Isso dá outra live. Mas a única coisa assim que aconteceu em análise de fotos, eu passando muitas fotos, foi perceber, porque tem a ver com isso que tu falou do movimento, foi perceber cincinesia. Né? Para quem não é da física, cincinesia é um movimento compensatório, né? Tipo morder o lábio, tipo quando a gente vai passar o lápis no olho, a gente abre a boca. É. E é um movimento compensatório, que as pessoas dizem, ai, parece que ajuda. Não, ajuda. Ajuda. Na Super atenção ajuda. focal sempre aparece uma cincinesia. E daí, quando tu me falou agora disso, de não estar atento, a atenção exige movimento, eu lembrei disso. Eu lembrei Muito bom, disso. muito Né? De bom. que foi a única coisa assim, que me fez. Eu contava isso para os meus alunos nas aulas de neuro. Eu disse, agora todo mundo vai ficar fazendo, mordendo a boca para Todo mundo de chiclete, para pelo menos falar, estamos mastigando aqui. Hein? Mas é realmente isso que tu falou, é muito significativo e tá lá na minha dissertação. Pô, eu achei incrível. Se você puder me enviar, Lela, eu ia adorar ler. Eu queria muito. Que legal. Amei, amei, amei. Cara, a Ana Ackerman comentou aqui, cara. Eu até printei a tela. Mariângela e Ana Ackerman comentando na nossa live, gente. E eu de pijama, eu não sei nem o que. Eu não sei nem se eu vou lá me trocar. Gente, tá muito genial isso. Tem umas Ai, perguntas não, aí, cara. não, essa live Tá estava muito sendo muito legal. aguardada Ah, que bom. por muita Deixa eu só. gente. Sério, eu só quero ver aqui, ó, se a gente deixou passar alguma paradinha aqui. Deixa eu ver. Ah, e sabe uma coisa também que eles falaram sobre o engatinhar, que eu achei bem interessante também? Eles falaram que vocês são muito poderosos. Não, gente, eu preciso printar. Mariângela falando isso, gente. Não tô cabendo aqui, cara. É. Aqui, eu acho que também é interessante a gente trazer que o engatinhar, ele é um movimento que é transitório. Então, eles também colocam assim, olha, o engatinhar a gente também não trouxe como um marco motor, porque ele é uma transição. Por exemplo, se a gente pedir para qualquer criança vir até a gente, né, qualquer pessoa que tenha a habilidade de vir andando, vai vir andando. Porque a minha escolha para o deslocamento vai ser através da marcha. Então, eles também colocaram assim, olha, o engatinhar também não está tão grifado, né? Não está num highlight aqui, tá mais a marcha, porque o engatinhar, a pessoa pode falar assim, ele passou pelo engatinhar, mas agora ele está andando. Então, também eles colocaram que o engatinhar, ele é algo que é transitório. Por exemplo, sentar, a gente vai usar o nosso sentar e levantar
o resto da vida. O rolar, a gente vai sair da cama rolando o resto da vida. A gente vai, mesmo que a gente tenha ali como marcos motores esses movimentos, o engatinhar não. O engatinhar a gente vai usar, a gente vai ter uma transição. Então, por isso também que eles não colocaram nesse checklist para os pais. Mas de maneira nenhuma eles pediram para tirar das escalas, né, de vigilância, de triagem, de follow-up, na verdade, dos terapeutas, tá bom? Então, acho que também foi importante colocar esse como transitório. E sabe o que eu achei incrível? Eles usaram, olha, os dados, né, de 24 artigos, então também eles não tiraram essas conjecturas, né, eles não ficaram conjecturando, eles não ficaram vislumbrando, eles foram fazer uma pesquisa em cima disso, e daí eles pegaram 24 artigos, 3 avaliações, dentre elas é uma que eu adoro, que é a Ages and Stages, que está também livre na internet, ela é uma avaliação aberta, ela é multidomínio, então tem motor grosso, motor fino, comunicação, pessoal, social e resolução de problemas. São 5 domínios, ela é incrível e a gente pode utilizar desde o nascimento, né, mais ou menos a partir dos 6 meses, eu acho que a confiabilidade dela é maior. Até os 5 anos de idade. Ela é super bacana. E a opinião clínica, que foi publicada através de alguns artigos, por exemplo, quando você é convidado para falar algo. Então, eles eram artigos que eram publicações de impressões clínicas de grandes especialistas. Então, também acho que é interessante, né? As pessoas não tiraram isso da cartola. Elas tiveram uma trabalheira danada. E uma coisa também que eu achei que foi interessante. Lembra que a gente falou assim que eles botaram, né? Ao invés dos 50% das crianças fazendo, eles foram para os 75%, eles também compararam com visitas domiciliares que eles fizeram. Olha que interessante. Né? Então, eles também foram na casa das pessoas e fizeram as avaliações no local que a criança estava mais à vontade, né? E daí eles também tiraram esse comparativo de saber, olha, 75% das crianças estão fazendo tal movimentação, estão assumindo tal marco de movimento, também com essas visitas domiciliares, o que eu achei que também foi bem bacana. E, estou falando demais, Lela? Você me para. Não, tá Não? ótimo. Tá Tá, ótimo. você me Eu vou breca aí. E vou também. buscar a fala da Ju só para. Legal. Eu estou tentando resgatar quem foi falando, né? Tenho visto Tá. muita privação do acesso a estímulos sensoriais. Ficam muito com carrinho, tapete e que nunca. E não experiências no chão, texturas de alimento, sentar só na cama, engatinhar no colchão, né? Que é uma outra forma de perceber. Eu acho que uma coisa interessante da gente pensar é assim, quando uma criança faz, né, assume uma postura, ou ela consegue fazer alguma coisa só em determinado contexto, ela ainda não aprendeu a fazer. Então, por exemplo, a gente fala assim, essa criança só fica sentada no sofá. Quando vai para o chão, daí ela não senta. Então, ela ainda não está sentando. É interessante que a gente tenha a postura em diferentes contextos, porque isso é a característica do aprendizado. É a gente conseguir fazer o que a gente chama de transferência. Então, eu consigo fazer aquilo em qualquer lugar. Por isso que, às vezes, né, até é uma polêmicazinha assim, a gente vai fazer a avaliação e daí a gente fala, poxa, né, eu não vou poder pontuar aqui porque a sua criança não rolou. Mas ele rola em casa. Aí a gente fala, poxa, mas é interessante que ele role em qualquer lugar. Porque daí você pergunta, mas em casa, onde é que ele rola? Ele rola quando tá na minha cama. E quando tá no EVA no chão? Não, no EVA no chão ele não rola. Então a criança ainda não rola. Porque a aprendizagem do movimento, ela implica da criança conseguir fazer a transferência do rolar em ambientes diferentes. Ótimo, acho que isso é perfeito. Tem uma provocação que eu vou te fazer que vai além do artigo, mas é porque tem várias postagens no Instagram, porque é onde as mães vão procurar e depois trazem pra gente, a gente que durma com barulho desses, né? Porque diz, mas a fisioterapeuta do Instagram falou o quê? A mesma coisa as imagens, né, dos atendimentos, às vezes de criança.
é uma imagem, gente. Às vezes, a gente sempre bota a melhor imagem. O atendimento é 50 minutos. A imagem é só uma imagem, né? 10 E, segundos, né? Às vezes uma foto, né, que pegou no... mas essa questão do engatinhar, assim, Uhum, tem sido polêmica de muitas formas, né? No uhum, documento, em função de não aparecer, uhum. é a gente que lute, isso mesmo. E eu tenho visto algumas postagens falando de que outros modos de engatinhar, que não de 4 apoios, que na verdade os psicomotricistas chamam de 6 apoios, porque eles dizem que Isso. 4 é o urso, que o Isso, que são joelho as mãos e os pés, né? eu gosto muito dos instrumentos da É, psicomotricidade. muito bom. Mas tem criança que, como tu falou, vai se arrastando de bundinha, vai criando Isso, outras estratégias de deslocamento, que isso. muitos de nós chamamos que é a fase do engatinhar, que é a fase do se deslocar antes da aquisição da marcha, né? Uhum, uhum. Essa semana ainda ouvi uma postagem que diz, não, isso não é engatinhar. Eu disse, ixi, né? Tá, vamos lutar. O meu filho mais velho, ele fez filho de fisioterapeuta, tem que inventar moda. Ele, por muito tempo, ele se deslocava ajoelhado. Ele corria ajoelhado. E ele demorou para caminhar em pé, porque ele andava muito bem ajoelhado. E assim, por Ah, meses, né? olha. E daí, Daphne, me conta, se tu, o que tu considera esse deslocamento? Isso para ti é É. uma questão. Eu gosto quando tem principalmente alguma questão que está trazendo assim, ah, não, mas tem um engatinhar assimétrico, né? Então, às vezes, um pé apoiado e o outro não. Eu gosto de ver o impacto que tem isso em posturas anteriores e em posturas que ainda vão vir. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando tem um engatinhar assimétrico é colocar a criança sentada no banquinho com os dois pés no chão. Muito provavelmente, quando tem um engatinhar assimétrico, que tem uma alteração biomecânica de ativação, de alinhamento, e que vá, por exemplo, impactar também em outras aquisições, um pé vai ficar apoiado e o outro vai ficar rodado. Ou o outro vai ficar um pouquinho mais com os polegares, né? Um pouquinho mais com o hálux invertido, ou com o hálux rodado. E aí eu vejo, olha, tá vendo? Quando a gente coloca sentadinho, sem descarga de peso, né? Com os pés apoiados, tá vendo como não tá chegando a mesma informação? Eu parto para a questão sensorial. Porque a gente só consegue mover o que a gente sente. Por exemplo, eu tô sentada agora, já mudei umas 89 vezes de postura, mas agora eu tô sentada em cima da minha perna. Se por acaso daqui a pouco meu pé dormir, né, que é o jeito que a gente fala, putz, meu pé dormiu, e o celular tocar ali, no celular eu tô falando, mas vamos supor que tem um outro celular, ali no sofá, eu não consigo botar o meu pé no chão e pegar. Por quê? Porque meu pé está dormindo. E daí eu bato meu pé no chão, daí a gente sente aquele formigamento, aquela dor e tal, não sei o quê. Daí quando eu sinto o meu pé, eu consigo dar passos e chegar até ali e pegar o celular que está tocando. Então, muitas vezes, eu consigo fazer talvez um impacto de trazer um pouco mais de alinhamento para esse engatinhar assimétrico, partindo de uma postura que eu coloque os dois pés no chão e faça a ida para a bipedestação, fazendo uma entrada sensorial mais simétrica, e aí essa criança impacta talvez naquele engatinhar de uma maneira mais simétrica. Então eu vejo o que impactou, né? O que está impactando para possíveis próximas posturas, possíveis próximas aquisições, e o que levou a esse engatinhar assimétrico. Será que tem uma tensão maior de um lado ou do outro? Será que essa criança teve o rolar que é simétrico para os dois lados? Ah, a Fê também está aqui. Ah, eu adoro a Fê. Deixa eu printar também. Ó, perfeito. O sensorial guia o motor. Também acho, Fê, é exatamente isso. Então, quando a gente fala que a gente está sentindo diferente, esse engatinhar assimétrico pode ter um impacto para mudança de postura para o de pé, então para essa troca postural, para a gente poder ficar sentado, porque daí eu vou ficar sentado mais de um lado do que do outro, porque de um eu nem apoio o meu pé, né? Então a gente vai começando a impactar o que vai vir depois.
Então, a gente colocando essa entrada sensorial de uma maneira mais simétrica, por exemplo, não adianta, né, a gente via antigamente, né, o engatinhar assimétrico, daí a gente segurava o pé da criança. Não, dá só uma seguradinha aqui. Essa criança te puxava e quase te arrastava junto, e daí acabava que aquela perna ficava ainda mais forte, sabe? Com uma entrada sensorial, porque você estava pendurada nela. Então, ainda tinha o teu peso ali, pendurado na perna da criança. Então, a entrada sensorial ali era, nervosa. A hora que a gente fala assim, não, eu vou colocar aqui de uma maneira para ele sentir essa entrada sensorial mais simétrica, eu consigo ir impactando nessa assimetria que foi trazida para o deslocamento. Então, nessa abordagem, é o que eu acredito que é o que a gente move, e o que a gente move, a gente sente ainda mais. Então, não tem muito como a gente, né, separar. Por exemplo, esses 4 apoios dos psicomotricistas, é muito mais fácil da gente fazer para a gente poder ir dando essa entrada sensorial de uma maneira mais simétrica. Porque daí a gente coloca, né, ou uma rampa, ou 2 degraus, 2 almofadões, e aí essa criança fica sentada no banquinho, pés apoiados, e aí ela escala com a mão. Eu tiro a descarga de peso, coloco o movimento, coloco a entrada sensorial. Perfeito. E eu sempre acho que não existe aprendizado motor que não seja sensório-motor. Isso. Né? Perfeito, perfeito. Não tem, que é isso que tu coloca. Se a gente não sente, tu não move o que tu não sente. Exatamente. E se você está sentindo mais do que um lado, obviamente você vai mover mais aquele lado. Então eu procuro equilibrar primeiro a sensação, para depois impactar no movimento. Porque não adianta a gente ficar brigando com a perna da criança, né? O que a Ana colocou ali, a definição de simetria é conseguir ir para as assimetrias e voltar para a simetria. Sair do meio e voltar para o meio. Perfeito, perfeito. A Ana fala muito sobre isso, né? A doutora Ana fala muito sobre isso, sobre a sensação, né? Sobre a necessidade de conseguir realmente trazer uma vivência memorável, né? Deixa eu te fazer, porque tá lá quase dando 1 hora. Uma das nossas pediatras aqui da cidade escreveu assim: vocês acham que os novos marcos podem dificultar a detecção precoce de atrasos? A gente meio que já falou sobre isso, mas do jeito que ela formulou, eu penso que vale a pena a gente poder comentar, porque ressaltar, eu acho que, na verdade, é a gente poder pensar por que esse tipo de raciocínio está sendo produzido a partir dessas informações. Aí eu acho que a gente pode meio que fazer um checklist aqui do porquê que não poderia acontecer isso, né? Então, a primeira coisa é um sistema de vigilância para uso das famílias e para colocar, não é que inicia o sentar nessa faixa etária, é faz ou não faz, é dicotômico, faz ou não faz, não faz, procura alguém. Então, a ideia é que eles cheguem mais cedo, não é que eles posterguem a ida ao especialista, que é o que estava acontecendo antes, segundo a impressão deles. Então, eles dizem pra gente assim, olha, quando a gente fala, tá começando, inicia, então eu meio que relaxo um pouco mais. Não, tá começando, vou dar tempo, vou dar tempo. No momento que eu falo, faz ou não faz, não faz, eu preciso procurar alguém. Então, já por conta disso, acho que é interessante que a gente desconstrua, né, esse olhar de que atrasou, então vai atrasar a chegada. Não, porque o conceito de faz ou não faz ou de inicia é diferente. Segundo, os profissionais continuam utilizando as escalas e esse é um checklist para agentes de saúde e famílias, né? Terceiro, é sempre importante a gente ler a fonte, né, que veio. Então, muitos posts que a gente viu aí do pessoal que pegou, né, o bonde andando e falou, passou a 50 quilômetros, o pessoal, não, passou a 120 e tal, e não soube nem para onde estava indo o bonde. Então, é legal ir atrás do artigo. A Lela vai disponibilizar, a gente já compartilhou aqui, né, o artigo, os marcos do CDC e o artigo, eu acho que eu não te enviei esse, Lela, então se não tiver, tá aqui também, eu já vou te enviar no WhatsApp, o artigo que fala das implicações no atendimento da fisioterapia. Então, acho que também, quem quiser dar uma olhada, vai ter aí o link junto com a Lela, procurem ela que ela vai disponibilizar para vocês. Então, vejam direto da fonte,
A gente tentou, é aquilo que a gente falou desde o início, a gente ia tentar trazer aqui para vocês o mais verdadeiramente, né, o que estava escrito, ó, vocês podem ver que está tudo anotado aqui, né, aqueles papéis que a gente vai pegando, não, esse daqui eu lembrei e tal, não sei o quê. Então, tá tudo anotado aqui, eu fui dizendo com as palavras do artigo, mas vai lá, dá uma olhada na fonte, não acreditem numa pessoa que colocou só a cereja do bolo, vai lá dar uma olhada nos ingredientes. Vê que ingrediente que tem dentro desse bolo, vai que você é alérgico à lactose, vai que você não come glúten, né? Então vai lá dar uma olhada na fonte, na lista de ingredientes, que eu acho que isso que é a verdadeira ciência que a gente pode trazer. E por esses motivos, não, a ideia não é atrasar a ida das crianças, dos bebês aos especialistas, mas justamente o contrário. É fazer, faz ou não faz? É para ser direto e reto. Ó, não está fazendo, procura alguém, que isso é importante. Não, e para nós que somos, né, terapeutas, de novo, né, poder dizer que este não é o nosso instrumento de avaliação. Isso. Né? Que nós temos muitos instrumentos de avaliação, a gente, óbvio, vai escolher o que a gente se sente mais cômodo, mais apto, mais treinado para avaliar, né? A gente, mesmo os nossos instrumentos, eu sinto às vezes falta das transições, porque faz ou não faz isso ou aquilo, né? E às vezes a criança está transitando. Então, eu sempre avalio quanti-quali, né? Eu sempre descrevo muito, porque eu acho que é importante para eu conseguir entender. E que a gente possa, assim, estar sempre orientando os pais. Esses dias, um casal disse assim, ela, tipo assim, essa coisa dos marcos, né, fixos. Eu disse, ela não está sentando, mas a questão é, ela não está conseguindo nem fazer reação de proteção ainda. Isso precisa ser treinado agora, não é momento de diminuir uma sessão, porque tem coisas que são muito importantes de serem adquiridas. Então, acho que isso tem que estar claro para nós. É importante que a gente possa discutir, dialogar com os pediatras sobre isso. E acho que uma coisa que é importante também, né? Ela é até interessante, porque eu acabei conversando com a mãe de uma pacientinha no teleatendimento hoje de tarde, assim. E aí ela falou assim, poxa, a minha pequena tá com 1 ano e 3 meses e ainda não tá andando. Ela queria dizer, não está andando sozinha. Você tá preocupada com isso? Aí eu falei assim, olha, ela tá indo para de pé sozinha. Ela tá fazendo a marcha lateral. Ela tá empurrando o puff, a cadeira, aquele cachorrinho, tudo que tem aqui, ela está fazendo, ela está interessada em ficar de pé. Hoje a gente estava brincando de pezinho assim, e aí ela procurou outra cadeira para colocar a mão. Ou seja, ela estava buscando o deslocamento dela de pé, com apoio, mas de pé. Ela não foi lá para o engatinhar, não foi para o arrastar, ela foi de pezinho. Falei assim, olha quantas coisas da marcha ela está fazendo. O que ela não está fazendo é a troca de passos sem apoio. Ela fica de pé, sem apoio, paradinha ainda, né, fazendo a coreografia do pintinho amarelinho, belezuda. E aí, beleza, ela não está fazendo a troca de passos. Mas a hora que a gente foi listando, a mãe dela fez, nossa, quanta coisa ela está fazendo, né? Então é aquilo, o marco é a marcha. Mas olha esse checklist bonitão que ela estava fazendo aqui. Então não é que ela não estava nem aí para a marcha, ela não estava nem querendo passar para de pé. Não, ela estava fazendo um monte de coisa. Que a cereja vai ser a marcha. Perfeito. Eu acho que é fundamental a gente conseguir mostrar isso para os, porque eles não têm que saber, né? Isso. E faz parte do nosso fazer fisioterapêutico mostrar isso para os pais. Assim como eu penso, e eu tenho certeza que tu também pensa, que faz parte do nosso fazer terapêutico, orientar o brincar. Ah, com certeza. Se você não tiver nada para orientar, orienta que brinca. Brincar, você não quer atrapalhar, você fala brinca. Você quer ajudar, fala brinca. Você quer ajudar e estimular, fala brinca de tal coisa e deixa ele escolher tal coisa. Então, qualquer nível de intervenção, o brincar tá ali. Mas eu sinto que a gente precisa às vezes dizer isso que tu falou agora, já brinca de tal coisa. Porque às vezes os pais dizem, mas eu não sei brincar. Às vezes a gente pode colocar isso, né? Olha, mas ele gosta de brincar de instrumentos musicais.
Então faz o chocalho, o pianinho, o tambor. Olha que riqueza de repertório, né? E que a gente colocou um tema ali, a banda. Vai ser de banda. Ótimo. Maravilhoso. Era isso, Lela? Era, eu tava vendo aqui se fala. Eu acho que a gente falou Vamos de lá. tudo que estava listadinho. Ai, que bom, que bom. Não, se faltar alguma coisa, você vê aí. É que eu não consigo puxar, porque a hora que eu puxo eu me fecho, então eu tô com medo de fazer isso. É. Ah, sim. Aí Antes se eu fui fazer um tiver print alguém e que quase que eu sumi da tela, mas deu tudo certo. É. Mas eu acho que as questões principais e que nos foram encaminhadas foram essas, assim, muito realmente, o pessoal muito incomodado com a questão do engatinhar, por isso que a gente ficou mais tempo nisso, né? Isso. Porque eu penso que realmente a gente tem que fazer uma frente ampla das fisioterapeutas gentis, pesquisadoras, para orientar correto, assim, porque acaba que o Instagram é maravilhoso, mas é terra de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo, né? É E verdade, basta é ter uma verdade. boa retórica É, que os pais acham que aquilo é o correto. Então, acho que a gente realmente precisa, até para respaldar os colegas e orientar os pais isso. de forma coerente e responsável, né? Perfeito, perfeito. Ai, que bom, gente. Espero que vocês tenham curtido aí, que vocês consigam dormir mais tranquilos hoje. E a gente espera que tenha trazido aí as informações do artigo para vocês. Lela, você topa tirar uma selfie? Sim, Posso tirar? pode. Aê! Ih, adorei! Muito obrigada, viu, Lela? Poxa, Ah, fiquei muito feliz, viu? eu também fiquei muito, muito feliz mesmo. E sabe que sou encantada com o teu trabalho, como mulher, fisioterapeuta, pesquisadora, brincante. Ai, que Eu e a bom. Érica, minha colega, a gente tem um termo para nos definir, que surgiu durante um atendimento com uma mãe e uma avó desesperada. Que eu disse assim, fica calma, que eu sou especialista em chamegoterapia. Então, Ai, que desde então, a bonitinho, gente muito se bom. denomina chamegoterapeutas. Gostei, gostei, muito Com bom, muito muito raciocínio bom. clínico. Exatamente, exatamente. Mas Porque ninguém, eu acho que uma coisa que a gente escuta, né, muito é, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Mas a gente só aprende pelo amor, a dor só traumatiza a gente. Se a gente não repete e a gente aprendeu ali pela dor, é porque a gente traumatizou. O aprendizado, ele é só pelo amor mesmo. nossa, depois da live teremos mais coisas a conversar. Ah, Sim, é verdade, verdade. que A bom, gente que tem como bom. transformar experiências às vezes traumatizantes pelo amor em experiências que com memórias afetivas potentes, ainda que duras, ainda que a experiência seja dura, né? É Maravilhoso. verdade. Olha, Daphne, nem sei como te agradecer. Obrigada Ai, por tudo, pelo coração, pelo raciocínio clínico, pela prontidão e pela partilha, minha querida. Muito, muito obrigada. E muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente, que né, participou, escreveu, e a gente está aí para poder ajudar e exato. irmos nos amparando. Um beijo muito Exatamente. grande. Formação de rede, gente. Um beijo para todos. Bom finalzinho aí de semana. E muito obrigada, Vilela. Valeu mesmo. Beijo Beijo. grande. Tchauzinho.